Lição de terça-feira e venha comigo em João capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 12, nós temos a história das bodas, de Caná da Galileia, que Jesus é convidado e transforma a água em vinho. Por quê? Porque tinha acabado. Então ele está ali recomeçando seu ministério e, conforme eu falei ontem, é como se ele estivesse dando uma dica para a humanidade inteira. O pecado, ele chegou destruindo o casamento. Eu chego para resolver os problemas dos casamentos. Eu acho isso super interessante. A partir do versículo 13, então começa uma nova história. Jesus purifica o templo. Ele sai do casamento e ele vai para o templo em Jerusalém. Quando a gente olha para os outros evangelhos, a gente percebe que Jesus, ele em um outro momento do seu ministério, ele também entra no templo e faz a purificação. Quando a gente olha para João, isso acontece logo no iniciozinho do seu ministério. Então assim, será que Jesus ele só foi no templo apenas uma vez ou foram duas vezes? Hoje os teólogos entendem que, na verdade, João está falando da primeira vez que ele foi lá e ele fez a purificação do templo e que os outros evangelhos estão falando dessa segunda vez que ele foi ao templo e fez a purificação. Agora, o que era a purificação? Principalmente na época da Páscoa, o templo ele era muito frequentado. Jerusalém, na época de Jesus, tinha algo em torno de 50 mil pessoas que moravam ali no entorno. Só que na época da festa, da Páscoa, sabe, aquela quantidade se multiplicava por 5. Então, era gente para tudo quanto é lado. E as pessoas, elas viajavam de lugares muito longe para chegar no templo e fazer os seus sacrifícios, fazer ali a sua adoração. Só que como é que eles iam caminhar durante 500, 1000 quilômetros com uma ovelhinha para oferecer ali no templo? Então, eles não levavam o bichinho, eles levavam dinheiro. Só que cada um vinha de um país diferente. Quando chegava no templo, primeira coisa, você tinha que pegar o seu dinheiro e você tinha que trocar com um cambista. E não sei se você entende muito bem disso, mas dependendo do que está acontecendo ali, quem coloca o valor do câmbio é o próprio cambista. Então você chega, por exemplo, tá? Você chega ali com R$1, não vou fazer diferente, né? Você chega com $1 e fala assim, olha, para eu entregar o dólar para você, você tem que me dar R$15. Ué, mas por que 15? É porque estão explorando você, né? Isso era o que acontecia no templo. Então o templo deixou de ser o foco adoração para virar foco de negócios. E depois que isso acontecia, se fazia o câmbio e agora você ia lá e comprava um animal. Era outro negócio, preços extremamente exorbitantes. Por quê? Porque ali o foco não era adoração, era câmbio. Jesus olhou para aquilo e falou, tá tudo errado. E aí então ele entrou, e aí provavelmente ele deve ter feito um discurso, foi jogando uma mesa para um lado e mesa para o outro, e todo mundo olhando para ele, mas quem que é esse homem? Quem que é esse louco? Mas ele tinha autoridade, e a razão pela qual ele estava fazendo isso era para mostrar e chamar a atenção de que aquele povo estava completamente longe do objetivo do templo, que era a adoração. Entendeu? Isso que aconteceu na purificação do templo, na primeira purificação do templo. Beleza? Até amanhã.